Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira e também cofundadora da empresa Fascomex. Bom, no nosso webinário de hoje nós vamos falar sobre a DUIMP, assunto bastante importante e muito procurado nos últimos dias, né, nos últimos meses, devido à implantação aí da primeira fase a ser iniciada em outubro de 2024. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante específico, que é a mudança da estrutura da DUIMP, né? Se comparada à ADI, né? Nós temos uma mudança na estrutura deste documento, tá? E também vamos falar sobre a taxa Siscomex, como que essa taxa fica na nova Declaração Única de Importação, ok? Então, pessoal, estejam comigo, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Enquanto isso, podem comentar aí no chat, pessoal, de onde vocês estão falando, o que vocês já têm feito em relação ao portal Siscomex, a do INPE, catálogo de produtos. Por favor, estejam comentando, tá? Bom, mudança na estrutura da do INPE e taxa Siscomex na do INPE. Antes de mais nada, só vou trazer aqui uma definição do que é a do INPE, né? Para a gente alinhar o conhecimento de todos que estão nos assistindo, tá? A do INPE, então, é a sigla para Declaração Única de Importação e ela faz parte aí do novo processo de importação, NPI, né? Sigla NPI. E que está em implantação aí no Portal Único de Comércio Exterior. A definição, segundo a legislação, a portaria que definiu a do INPE, é o que eu trago aqui na nossa esquerda, tá? Ela é um documento eletrônico que reúne todas as informações de natureza administrativa, aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal, pertinentes aí aos controles de importação pelos órgãos competentes, tá? Então, esta é a do INPE, que em breve, então, será a substituta aí da DI, da Declaração de Importação, que atualmente é feita dentro do Siscomex Importação Web, tá? Então, este é o novo documento. E trago aqui também o novo fluxo de importação, e quero aqui apenas mostrar para vocês onde que está situada a do INPE, né? Então, bem no nosso centro aqui, esse cor-de-rosa aqui, nós temos a Declaração Única de Importação. E vejam que ela está aí com vários outros módulos que a acompanham, né? Dentre os mais importantes aí nós temos o CCT, que é o controle de carga e trânsito, onde fica toda a parte logística, né, das operações de importação e extremamente importante também esse sistema transversal que você vê aqui, né, que é o catálogo de produtos, tá? Então, este é o novo fluxo de importação, tá? Não vou me detalhar muito aqui, porque o nosso objetivo hoje é falar sobre a estrutura da do INPE, tá? Tem outros webinários, se você navegar aqui pelo nosso canal, temos diversos webinários aí que falam sobre esse fluxo, tá? E agora falar aí também do cronograma de desligamento, né? Versus a implantação da do INPE. Então, de uma forma macro, tá? Nós temos aí previsto, conforme está anunciado lá no portal Siscomex, conforme o governo fez diversas lives, né? A primeira fase ela vai iniciar então em outubro e ela vai de outubro a dezembro deste ano, de 2024, tá? O foco é, neste momento, as importações do modal marítimo, tá? E depois temos uma segunda fase, que iniciará em janeiro de 2025 e vai permanecer por todo o primeiro semestre de 2025, quando então começam a ser desligadas as operações do modal aéreo, né? Desligadas no Siscomex Importação Web, na DI, e iniciados somente via do INPE, tá? E a terceira e última fase, ela se dará no segundo semestre de 2025 com o modal terrestre, modal rodoviário, tá? Então esse é o cronograma macro aí do desligamento da DI, tá? Falando um pouquinho agora da organização da NPI, organização no sentido operacional, né? O que nós precisamos fazer para registrar uma do INPE, tá? Nós temos que percorrer esse caminho que está aqui em tela, tá? Então aqui é dado start. Então, primeira coisa que você vai fazer é cadastrar aí o fabricante barra produtor, que pode ser duas empresas diferentes ou a mesma empresa, tá? Assim como é hoje no
na DI, né? Só que aqui no novo processo de importação, você fará esse cadastro dentro do módulo catálogo de produtos. Então, quero registrar uma DI, primeiro passo é iniciar lá pelo catálogo de produtos e na opção de cadastro de operador estrangeiro e fazer esse cadastro. Ou consultar lá e ver se ele já está cadastrado. Se outro despachante aduaneiro cadastrou, ou se o importador cadastrou, e aí sim já está cadastrado, você não vai duplicar esse cadastro, você vai apenas consumi-lo, utilizá-lo na sua do INPE, tá? Mas o primeiro passo é esse, tá? Além disso, o outro passo é verificar da mesma maneira o exportador estrangeiro, se ele já está cadastrado dentro do seu cadastro de operador estrangeiro lá no módulo de catálogo de produtos, tá? Se não, você vai cadastrar, lembrando que para você poder realizar este cadastro no catálogo, ou você é um importador, ou você deve ser um representante legal ou despachante aduaneiro que esteja habilitado como gestor do catálogo de produtos, tá? Então, aqui, seguindo o nosso fluxo, né? Temos aqui então o operador estrangeiro. Você foi lá e fez o cadastro. Os dados que você vai precisar são principalmente esses que vêm aqui, ó. O CPF ou CNPJ da empresa responsável. Você vai colocar o país desse fabricante ou o país desse exportador estrangeiro, o nome dele, o logrador, o endereço, né? A cidade, e para aqueles países que têm uma subdivisão, uma província ou estado, você vai selecionar esse estado, tá? Então, é um cadastro bastante simples, né? Essas informações já eram colocadas na DI, porém, agora elas têm um cadastro próprio dentro do catálogo de produtos, tá? Dentro do operador estrangeiro. Feito isso, estando lá com o operador estrangeiro, você vai para o catálogo de produtos, tá? Claro que, obviamente, não precisa seguir essa ordem aqui exatamente, né? Mas essa é a ordem mais lógica, tá? Porque senão você vai ter que ficar saindo da do INPE, ir lá no operador, ir lá no catálogo, voltando. Então, essa é o passo a passo mais lógico para isso, tá? Então, depois você vai lá no catálogo de produtos, tá? Módulo catálogo de produtos. Você vai selecionar, então, esse operador estrangeiro, né? Que você já tinha cadastrado. Lembrando que ele pode ser um para N. O que, que é isso? O produto que você estiver cadastrando pode ter mais de um fabricante. Isso se dá quando você tem um produto que você compra de mais de um fornecedor. Tá? É o mesmo produto, mesmo NCM, mesmas características, mesma descrição que você tem de produto. Mas você compra de N lugares, de 3, 4, 5 lugares. Então, esses 4, 5, 6 nomes de fabricantes ou de exportador, você vai selecionar todos eles. E a seleção depois você vai fazer lá na do INPE. Ah, neste embarque eu estou importando este produto do fornecedor B. Então você vai selecionar aquele produto e o fabricante B, tá? Você vai aqui colocar todos os dados do catálogo de produtos, né? Eu não discriminei aqui, mas porque não é o nosso foco hoje, mas os campos lá de NCM, descrição e tudo mais, tá? Atributos também podem estar aqui, certo? Existe a possibilidade também do fabricante não ser conhecido, tá? Se ele não for conhecido, você não vai vincular, tu vai só daí selecionar o país, dentro daquele catálogo de produtos, você vai selecionar o país, tá? Do qual você adquirir esse produto, ok? E vai vincular aí o fabricante, produtor ao produto, caso ele seja conhecido, tá? Que é esse ponto aqui. Depois vamos então finalmente para a do INPE. Então, feito tudo isso, você vai lá para a do INPE, elaborar, né? E aí tem todos aqueles campos. Nós vamos ver diversos campos agora mais à frente, mas falando especificamente desses vínculos que há dentro dos módulos, né? Então, dentro da do INPE, você vai selecionar o produto, né? Se ele tiver, como comentei antes, se ele tiver mais de um fabricante, mais de um operador, você vai selecionar somente aquele que diz respeito àquele embarque naquele momento. E a mesma coisa em relação ao exportador, tá? O exportador sempre vai ser um só, o exportador estrangeiro, né? Mas você vai lá na do INPE selecioná-lo, tá? Então aqui é um fluxo operacional ali do operador, catálogo do INPE.
Bom, e agora falando sobre as mudanças na estrutura da importação do INPE em relação à DI. Aqui, pessoal, é um ponto bastante sensível, bastante importante que vocês precisam estar atentos, tá? Isso para estarem preparados aí, tanto nos sistemas de vocês, como até mesmo se vocês fazem hoje manualmente a digitação de DI, estejam atentos a isso, tá? Porque o que acontece é do INPE ela não será mais elaborada, ela não será elaborada pela adição, mas sim por item, né? Se você elabora DI, você sabe do que eu estou falando, né? A adição é macro, digamos assim, pela NCM e uma série de outras regrinhas de agrupamento, que eu vou mostrar mais à frente, mas na qual você consegue agrupar os produtos. Então, se você está trazendo uma importação com 200 produtos e desses 200 produtos, todos são a mesma NCM, todos têm características muito parecidas, e tem outras regras ali, mesmo Incoterm, etc. Depois a gente vê todos ali. Mas se ele tiver todas essas regras de agrupamento, você vai ter uma DI de apenas uma adição, tá? E dentro da adição, lá na aba Mercadoria da DI, você vai lançar todos os produtos, né? Porém, não são todas as informações que você coloca lá, né? Você não coloca o peso líquido daquele item, você coloca o peso líquido apenas da adição. Então, haverão essas diferenças e que vocês precisam estar preparados, tanto a nível de sistemas que vocês utilizam hoje, né? Ah, se você é um importador, você tem um RP e você importa as informações da DI para o seu RP, como você vai fazer depois que a do INPE ser implantada, né? Então, esteja atento a tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Aqui embaixo eu trouxe, né, um print da do INPE. Então, vejam que a principal mudança em relação à estrutura, que é o nosso tema de hoje, é essa aba de itens aqui. No meu exemplo aqui, eu tenho 3 itens. Vejam que duas NCMs aqui são iguais, tá? Se eu estivesse fazendo uma DI disso aqui, eu teria uma DI de duas adições, porque esses 2 itens aqui estariam na mesma adição, tá? Já que eu sei que os outros dados também são iguais, método de valoração, Incoterm, etc, tá? Então, há essa mudança. Parece boba, parece simples, mas ela tem bastante impacto, tá? E principalmente para aquelas pessoas que elaboram DI manualmente, tá? Essa tipo de mudança, ele ocorreu também em 2018, quando morreu o RE, Registro de Exportação, e foi implantado a DUI dentro do portal Sicomex, tá? Ocorreu a mesma situação. No RE, no Registro de Exportação, nós tínhamos lá a figura do anexo, que era a mesma coisa que a adição, mesma sistemática. E tu tinha lá até a possibilidade de agrupar muito mais. Então, tu tinha REs muito pequenos com muitos itens, né? E isso, quando foi para DUI, ficaram DUIs gigantescas, né? E acabou causando uma surpresa para o mercado, né? Um susto quando o pessoal começou a elaborar a DUI, que se deu conta dessa mudança. Então, estejam atentos a isso, tá? Agora, nas próximas telas, eu estou trazendo aqui print do item aberto, né? O item da do INPE. Então vejam que todos os dados que estão aqui são por item. E muitos desses dados aqui, ou todos, eles hoje são feitos, são colocados na adição. Então, aqui o que estamos falando. Vejam aqui tudo que você vai ter que repetir de informações. A característica da importação, se ela é direta, se ela é por conta e ordem, tá? O produto em si, a relação entre o exportador e o fabricante, a vinculação entre o comprador e o vendedor. O que mais aqui? O exportador estrangeiro, tá? O LPCO, se você tiver LPCO para os 200 itens, você vai colocar 200 vezes o mesmo número de LPCO. Tá?
Depois aqui nós começamos nos dados da mercadoria. A aplicação, se ela é consumo, se ela é revenda, etc. A condição da mercadoria, se é nova usada. E aqui que está o principal gargalo, tá? Que são as quantidades, tá? A unidade de medida estatística, a unidade de medida comercializada, as respectivas quantidades, o peso líquido, que hoje é só por adição, a moeda negociada, que é só por adição, o valor unitário com adição de venda, tá? Então, todos esses dados aqui, que são os dados que geram o cálculo do valor, consequentemente, o valor dos tributos, todos são por item. Se você tiver 400 itens, você vai precisar ter esses dados aqui dos 400 itens, tá? Depois aqui, no caso dessa NCM que eu simulei aqui, precisa ter o número de lote para cada um dos itens. Aqui essa descrição veio do catálogo de produtos, então é tranquilo. Se eu quiser colocar uma descrição complementar desse produto, eu vou colocar aqui. Temos mais uma tela ainda, essa última tela, dos dados dos itens. Se você tiver uma DI vinculada ou outra declaração vinculada, você vai colocar aqui. Método de valoração, condição de venda, os acréscimos e deduções são por item, tá? Hoje você é acostumado a calcular isso aqui por adição, na do INPE será por item, tá? Por fim, nós temos ali a cobertura cambial, também por item. Então vejam que fazer do INPE na mão futuramente será bastante trabalhoso, tá? E não acabei, eu estava mostrando a aba mercadoria. Agora a gente tem a aba tributos. O lançamento aqui, ó, no preencher tributação, onde você vai selecionar o fundamento legal, vai lançar se tiver algum ex-tarifário, qualquer outra coisa assim. Toda aquela parte tributária também será por item, tá? Ok? E aqui, só para vocês refrescarem a memória de vocês, né? Comparando aquilo que eu estava mostrando agora, como que ficará a do INPE, e aqui como que é hoje, né? Aqui eu estou dentro de uma adição, tá vendo ali, ó? Elaborar adição. Então, veja, fornecedor, na primeira aba ali, é por adição. O valor aduaneiro, tributos são por adição. E o principal aqui, que é a aba mercadoria, NCM. O peso que eu falei, ó, tá vendo? Ele tá aqui em cima. Então ele é por adição. Únicas coisas que são já hoje por mercadoria, que seria o equivalente ao item, são esses dados aqui, que é a unidade comercializada, tá? O valor unitário na condição de venda e a quantidade comercializada e a descrição da mercadoria, tá? Mas vejam aqui, vamos voltar aqui, ó. Vejam que não temos aqui, ó, quantidade estatística. Hoje não tem lá por mercadoria. Aqui será por mercadoria, por item, tá? Então, estejam atentos a isso. Ok? Vejam que a moeda já veio aqui lá da capa, né? Mas lá na do INPE vai ter que lançar, tiver 200 itens, vai lançar nos 200 itens, tá, pessoal? Então estejam atentos aí para essa mudança, tá? Então, existe fatos positivos, né, para essa alteração. Um dos casos, por exemplo, vai ser o drawback isenção, que futuramente vai ser mais simples, né? Hoje, para você fazer abrir um ato concessório de drawback isenção, todos aqueles valores que a gente não tem na DI precisam ser calculados antes de você abrir um ato concessório. Então, por exemplo, você precisa do valor FOB, o valor local de embarque, e para abrir o ato concessório de cada uma das mercadorias lá, precisa ser feito um cálculo antes de você abrir um ato concessório. Quando a gente tiver 100% de do INPE, né, isso eu falo daqui a uns 2 anos, porque drawback isenção trabalha com passado, né? Então, vai ser um pouco mais simplificado para a gente abrir um drawback isenção, tá? Mas, assim, como desafios, fica aí quando você elabora manualmente uma do INPE, isso será mais trabalhoso, né? Então esteja atento a isso, se prepare para isso, prepare a sua equipe, né? Quantas pessoas você tem hoje para fazer isso? Você prepara isso talvez hoje numa planilha antes de sair registrando na DI. Então já esteja analisando como você fará esse trabalho, tá? E
Outro ponto também que eu quero alertá-los é quanto à elaboração da nota fiscal de entrada, né, a nota fiscal de importação, porque estejam atentos também que na nova estrutura, no novo sistema, nós não teremos mais o XML da DI, tá? Então, muitas empresas usam esse XML da DI hoje para importar no seu sistema de emissão de nota fiscal. E isso não haverá mais. Então, veja como que vocês farão esse trabalho, tá? Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o fim das adições, né? E o cálculo da taxa Siscomex. Como que ficará, né? Vejam que a adição, ela não existe mais na forma de você elaborar o documento de despacho a do INPE. Porém, a fim de manter aí o cálculo da taxa Siscomex, existe ainda a nomenclatura adição, tá? Acho que eu trouxe aqui, deixa eu ver. Ó, nessa tela, adiantei aqui 2 slides, tá? Depois eu volto lá. Mas vejam que o nomezinho adição, ele aparece aqui, ó. Depois dos itens, lá no final da do INPE, na última tela da do INPE, aparece o nome adição, ok? E o que acontece? Ele serve aqui para efeitos do cálculo da taxa Siscomex. Está vendo aqui embaixo, ó, taxa de utilização, isso aqui é a taxa de utilização do Siscomex. O sistema calculou automaticamente ali, deu 192,79, porque ele fez aqui um agrupamento, tá? Ó, e dos meus 3 itens que eu tenho na minha do INPE, 2 foram agrupados, porque eles têm as mesmas características permitidas na legislação para o agrupamento, tá? Agora deixa eu voltar no slide que eu estava, porque aqui eu trago a base legal, tá? Que é a IN 680, ainda está com o SRF, que é a Secretaria da Receita Federal. Nesse artigo aqui, ele fala sobre o agrupamento das adições, ó. Ele está atualizado já com a do INPE, olha só. Para disposto do inciso 2, será considerada adição na do INPE o agrupamento de itens da mercadoria na mesma classificação fiscal, segundo a NCM, e que tenham cumulativamente esses itens que estão listados aqui abaixo. Ou seja, ele é o mesmo exportador, mesmo fabricante, mesmo ex-tarifário de II, a mesma aplicação da condição da mercadoria, se é nova usada, mesma NALAD, mesmo método de valoração, mesmo Incoterm, mesmo tipo de cobertura cambial e mesmo fundamento legal tributário. Então, se eu tiver 20 itens com essas características iguais, esses 20 itens, eles agrupam automaticamente para fins de cálculo da taxa Scomex e geram uma adição, tá? Quanto aos valores, eles continuam os mesmos, tá? A tabela Siscomex vigente, ela é a que está vigente desde junho de 2021, que são esses valores que estão em tela aqui, tá? Então, vocês sabem, né, que é cobrado esse valor aqui, 115,67 pela DI, e para as adições, então, essa tabela aqui, se eu tiver até 2 adições, cada adição custa 38,56, tá? Então, 38,56 multiplico por 2, mais o 115,17, que é o que aconteceu aqui, tá? Que deu 192,79. Então, a tabela de valores é a mesma da DI. A única coisa que muda é essa forma aqui de agrupamento na do INPE, né? Que é um agrupamento que é feito automaticamente pelo portal Siscomex, certo? Então, legal. É isso aí. Quero falar ainda por último sobre os impactos do NPI nos serviços de comércio exterior, né? Bom, vai ter toda a mudança de sistema, ela traz impactos, né? E os impactos positivos que a gente espera, né, que ocorram são esses aqui, são os anunciados pelo governo, né, que haverá uma redução de burocracia, simplificação dos processos, redução de etapas, documentos, integração de sistemas, né, porque o próprio governo tem uma possibilidade de integração via web service, maior transparência, acesso mais claro,
mais preciso ao status, à situação, né? Existe uma mudança ali no, na forma que está sendo demonstrado a parametrização, tá? Espera-se, e eu acho que isso aqui realmente ocorrerá, né, e é bastante relevante, que é a redução de custos. Isso inclui aí menores custos com armazenagem, sobre estadia e outras despesas logísticas. Então, consequentemente, teremos aí um aumento de competitividade, né? E um aprimoramento do controle aduaneiro, né, com possibilidade aí de uma melhor fiscalização e combate às fraudes nas importações, que é extremamente importante, né? Além disso, né, alguns impactos aí que a implantação do catálogo de produtos e o cadastro de operador estrangeiro também, né, também trarão. É o que eu trago aqui nesse slide, tá? Então, para do INPE acontecer, imprescindivelmente você precisa do cadastro de operador estrangeiro e catálogo de produtos, né? Então, o preenchimento e atualização dos dados, né? Despachantes aduaneiros ou importadores terão a responsabilidade de manter esses dados atualizados dentro do portal. Então, é um impacto, né? Quem vai fazer isso? Como fará isso? Algo a ser pensado por vocês, né? Que importam. Haverá também necessidade aí de capacitação, treinamentos, né? É necessário, sempre que você tem um novo sistema, de fazer uma revisão de processos e também que todos os operadores, né, o analista que vai preencher a do INPE, que vai elaborar, que vai revisar, que ele esteja bastante atualizado e treinado nas novas, nos novos desafios aí, tá? Adaptação do mercado, né? O mercado vai ter que se adaptar a essas novas exigências, né? E o que geralmente, inicialmente, gera aí uma demanda por consultoria, por suporte, né? Então, se você é uma empresa de despacho aduaneiro, uma empresa de comércio exterior, você pode, né? Se preparar para ofertar aí um bom trabalho, um trabalho diferenciado aí para agregar valor para os seus clientes, né, neste sentido, ok? E como que a gente pode automatizar o catálogo de produtos, tá? Como vocês sabem, a Fascomex é uma empresa de tecnologia para comércio exterior e dentro da Fascomex nós temos aí um sistema de gestão do catálogo de produtos, tá? Dentro dele você consegue gerenciar todos os produtos que você importa, você consegue fazer uso aí de um recurso de inteligência artificial para fazer o preenchimento dos atributos de NCM, né? Eles auxiliam aí neste preenchimento. Você consegue pegar uma planilha em uma planilha em Excel, CSV e importar todos os seus produtos para dentro do sistema Fcomex, trabalhar esses produtos dentro da Fcomex e sincronizar com o portal Syscomex, tá? Então, existe uma série de recursos dentro do nosso sistema que vão lhe auxiliar a ganhar produtividade nessa nova fase aí das importações brasileiras, tá? Eu deixei o link aqui embaixo, você clica nele e preenche ali as informações com seu nome, seu telefone, e o pessoal do nosso comercial vai entrar em contato com você para lhe entregar, lhe fazer uma demonstração do nosso sistema. Você vai poder conhecer, visualizar o nosso sistema e decidir aí se ele faz sentido para você ou não, né? E como você pode ganhar produtividade na sua operação, tá? Ok, pessoal? Agradeço a companhia de vocês, muito obrigada e até a próxima.